Direito ao Ponto está no ar. Sejam todos bem-vindos a mais uma edição do programa. E vai curtindo, vai dando seu like, porque o tema de hoje, gente, é um tema que vocês precisam mesmo aprender. Brasileiro tem uma mania de não regularizar os seus imóveis. E a gente vai falar sobre isso. De um assunto que é muito conhecido no nome, mas as pessoas não sabem realmente como é que funcionam, como são as regras, quando é que é preciso fazer uso desse instituto chamado uso capião. É o tema de hoje. Então, vai curtindo aí, compartilhando e se inscreve no canal também. Para falar sobre esse tema, a gente trouxe aqui uma doutora que entende muito, muito sabida, foi minha professora na faculdade, a doutora Isadora Moura Fé, que é professora universitária e atua na área civil. Seja bem-vinda, Pro. Oi, obrigada pelo convite. Vai ser um prazer aqui trazer um pouquinho das informações acerca da uso capião. E vamos já direto ao ponto, né? Direito ao ponto, com as perguntas, com as dúvidas da galera. O que é uso capião? Então, o uso capião é um instituto do direito, mas antes de falar sobre o que é uso capião, a gente precisa entender uma diferença entre posse e propriedade, para que todo mundo entenda direitinho o que eu vou falar. Então, por exemplo, essas fichas que você está aí na sua mão são suas. Você é a proprietária dessas fichas e você está tendo contato com elas. Então, por isso, você está tendo a posse direta delas. Com licença. Se eu pego essas fichas, eu não vou ser a proprietária dessas fichas, porque essas fichas são suas. Mas agora eu estou tendo a posse direta dessas fichas. Está fazendo uso. Isso, eu estou tendo contato com ela, eu tenho a posse dessas fichas, mas a propriedade é sua. Então, o uso capião é o instituto do direito que vai fazer com que um possuidor de uma coisa que não é dele faça com que ele depois vire o proprietário dessa coisa. Então, preencher os requisitos legais como lapso temporal, né, que tem uso capião que são 5, 10, 15 anos com aquele bem. Se você não tiver, às vezes, um outro imóvel no seu nome, né, dependendo do tipo de uso capião, que se encaixar a sua situação. E, enfim, se você está numa posse mansa e pacífica, você vai conseguir se tornar proprietário daquele bem que você só tinha posse. No caso, o uso capião faz com que a pessoa deixe de ser usuário, ocupante, tenha posse e passe a ser proprietário. Tem o Exatamente. nome lá na escritura, lá Exato. registrado no cartório. É isso? Isso, exatamente. Mas para isso tem que ir lá no cartório registrar. Porque muita gente acha que aquele contrato de compra e venda serve para dizer que é dono, né? Então, se você tem um terreno, tem uma casa, mas só tem um contrato de compra e venda, não adianta de nada, tá? Não é sua. Então, se, por exemplo, você comprou uma casa de uma pessoa, não registrou no cartório, né? Não fez o registro lá no cartório no seu nome. Se essa pessoa vier a falecer, os herdeiros dela podem alegar que a casa não é sua, a casa é deles, né? É herança deles. Então, tem que registrar. Então, é dono quem registra, né, o imóvel. Então, corre aí, gente, vai passando, compartilhando a informação para as pessoas saberem, viu, que tem que fazer o registro. Tem que registrar. Não seria o uso capião uma ofensa ao direito de propriedade, uma violação, enfim, um ataque? Não, porque para que a uso capião ela ocorra, é necessária a posse mansa e pacífica. O que é isso? É quando o dono daquele imóvel, daquele bem, que pode ser um imóvel ou um móvel, né? As pessoas acham que só há uso capião de bem imóvel, de casa, de terreno, mas não. Né? Então, você está com a posse mansa e pacífica daquele bem. O que é isso? É quando o dono, o proprietário, ele não faz nenhuma oposição. Ele não está tentando recuperar aquele bem. Então, você está ali, na posse daquela coisa, numa boa. Ninguém está tentando tomá-la de volta. Então, não é uma ofensa, porque você está cumprindo a função social daquela coisa. Então, não é uma ofensa. Então, a posse mansa e pacífica é aquela posse onde não tem confusão, onde o dono não vai lá brigar contigo, não vai contestar. Exatamente. Quais seriam os outros requisitos, assim, no geral, para a pessoa ter direito a usucapiar um bem? Os requisitos estão previstos em lei, tem vários, né? Vai depender aí do tipo de usucapião que vai se encaixar na sua situação. Então, a gente tem a usucapião extraordinária, tem a ordinária, tem a especial rural, tem a especial urbana, tem a constitucional. Então, tem a usucapião familiar. Então, vai depender do tipo de usucapião que se encaixa na sua situação. Então, são vários requisitos. Tem lapso temporal, prazo de 5 anos, 10 anos, 15 anos. Tem o fato de você ser ou não dono de um outro imóvel dentro ali, né, daquela zona urbana, daquela zona rural. Tem, deixa eu ver outro, a posse ser mansa e pacífica. Então, são vários requisitos, vai depender aí do tipo de situação que se encaixa ali no seu problema. Esses casos em que, por exemplo, a pessoa ela encontra, vamos dizer assim, uma casa abandonada e ela
fica nessa casa anos ali cuidando da casa, ela faz melhoramentos na casa, ela se comporta como a proprietária da casa, ela tem direito a usufruir essa casa, esse bem imóvel? Sim, não tendo oposição do proprietário, sendo uma posse mansa e pacífica, cumprindo o lapso temporal, preenchendo os requisitos legais, você pode usufruir com certeza. Então, vamos dizer que João foi aos Estados Unidos e foi passear, visitar parentes e acabou ficando por lá. Mas João fazia faculdade aqui, João não morava aqui, a família dele é de outra região do Brasil. Passou-se 20 anos e aí João volta e a casa que ele deixou, né? Enfim, foi invadida, a pessoa passou a morar, como eu acabei de dizer, cuidou da casa, enfim. João vai ter direito a requerer esse imóvel? Vai. Porque ele não sabia que a casa tinha sido invadida. Então, como que ele ia se opor à situação que ele não conhecia? Então, ele pode querer sim. Então, o dono tem que ter consentimento, mas ele não quer mais aquele ele vai imóvel, deixando. Vai deixando. Não, para que você consiga usufruir, você não pode ter oposição, mas para ter oposição, é óbvio, o dono tem que saber que aquilo está acontecendo. Eu ouvi falar, não sei se é boato, a Pro vai tirar dúvida aqui para gente, que também pode ser aplicado o usucapião para bens móveis, por exemplo, uma bicicleta, um livro, uma TV, é verdade? Com certeza, é verdade, não é só para bem imóvel. Então, se você está com um CD de alguém, uma bicicleta de alguém, você pode usufruir sim, preenchendo os requisitos legais também, de lapso temporal, né, e outros que estão ali previstos na lei, você pode usufruir. Cumprindo o tempo. Cumprindo o tempo, todos os requisitos legais. Entendi. O dono não reclamou. O dono reclamou, tem que ser mansa e pacífica a posse. Entendi. Aí, passado o tempo, se vem, eu posso dizer, agora é meu, me pertence. Aí... Exatamente. Ele não pode mais reclamar. Não. Mas é claro que você vai ter que entrar com uma ação, né? Não é simplesmente agora é meu. Não é simplesmente é meu. E aí, se for tomar, né, um outro problema, né? Aí tem que entrar com um processo de usucapião para usucapi definitivo. Qual seria a documentação necessária, assim, de modo geral? Para uma ação de usucapião? Documentos pessoais, RG, CPF, comprovante de residência, é bom também ter a planta da casa. Se tiver fotos do cômodo, melhor ainda. Comprovante de que você está pagando IPTU. É bom ter o nome e o endereço dos vizinhos, para caso precise de algum tipo de prova testemunhal. Contas de luz e de água que façam com que o juiz ele veja há quanto tempo você está ali morando naquela casa. São documentos. Quanto mais coisa você tiver, melhor, para comprovar que você estava ali. Tem que contratar, se a casa não tiver a planta, né? Um topógrafo para fazer a planta. É bom. Um manual descritivo. A matrícula também do imóvel. Se não souber a matrícula, só ir no cartório, dá o endereço, você consegue. A matrícula do imóvel. Vai ao cartório e dá o quê? Endereço e o número da casa. Você consegue. O nome do proprietário, você consegue. O número da matrícula. Vamos dizer que Carlos e Eduardo são irmãos, né? E os pais faleceram, deixaram alguns imóveis, e um de modo especial a fazenda, né? Carlos é bem moderno, né? Vive na capital há muitos anos, odeia mato, roça, cheiro de bicho. E João fica, acho que foi, não, Eduardo. Eduardo fica. Eu troquei, um dos dois fica na terra e cuida, investe, né? Negocia com os frutos que a terra dá. E ele entra anos depois, 15 anos depois, com o pedido de usucapião. Procede? A usucapião de bens de herança são casos excepcionalíssimos, assim. Então, esse exemplo que você deu é um exemplo que pode acontecer, mas depende muito, assim, do caso concreto. É realmente algo que o juiz ele vai ter que analisar ali concretamente. Então, se tem um irmão que está cuidando daquele bem ali, todo dia, paga IPTU, paga as contas, limpa, tudo que está relacionado àquele bem ali é o irmão que faz. O outro irmão nem aparece. Ele pode conseguir, não vou dizer que ele vai, mas ele pode conseguir. Já teve casos de irmãos que conseguiram, né? Mas, de regra, não. Certo. O que é o justo título? O justo título é uma outra forma, é uma outra documentação que pode ser, né, anexada no Sim, pedido. Com certeza. É um dos requisitos para você comprovar, né, para você conseguir o usucapião, é você ter um justo título. O que é um justo título? É um documento que faz com que a pessoa se iluda, ela acredite que ela era a verdadeira dona daquele imóvel. Então, um exemplo que acontece muito. Então, você compra uma casa, aí tem só um contrato de compra e venda. Aí você não registra aquela casa ali no cartório de registro de imóveis. Aí você acha que aquele documento, aquele contrato, é um título hábil, é um justo título que você pode levar até o cartório para
fazer o registro da sua casa. E ele é um justo título. Então, a pessoa acredita que só com aquele documento ela é proprietária daquela casa. Aí ela repassa, vende para outra pessoa, que vende para outra pessoa, e nunca ninguém registra. E aí, esse é um justo título. Um contrato de promessa de compra e venda, um contrato de compra e venda que faça com que a pessoa se iluda. Ela acha que é proprietária daquela casa. Então, é um dos documentos, né? É um dos requisitos que a pessoa ela deve preencher para conseguir o usucapi, por exemplo. No caso, ela prova que é dono, né? Que esteve sempre ali como dono daquela casa e também prova que estava, por exemplo, de boa fé. De boa fé, exatamente. Isso é uma forma de comprovar a boa fé dela naquele imóvel. Tá? Provar que não era uma posse clandestina ou violenta, né? Que é uma posse injusta. Injusta. Como funciona esse processo do uso capião? Se eu quiser fazer uso capião, por exemplo, entrar com ação, na verdade, fazer de modo extrajudicial, é possível? É possível e é bem mais rápido. No cartório? No cartório. Mas aí precisa de advogado também. Tanto a judicial quanto a extrajudicial precisa de advogado. Essas são as duas únicas formas que a gente pode entrar no Exatamente. Qual, assim, o tempo? Existe um tempo, uma média de tempo, enfim? Assim, então, se você pesquisar, você vai ver que o capião tem que terminar o processo em 120 dias. Mas, né, a gente sabe que a justiça ela é lenta, tá hiperlotada, e depende também, como dizem, depende do babado, né? Depende ali da situação. Então, se for uma situação muito complexa, pode ser que demore muito mais que 120 dias. Então, é de meses a anos. Vai realmente depender do caso. Do caso concreto, do imóvel que está em questão. Da cidade, da quantidade de processos que tem naquela vara, tudo depende. Tudo depende. Eu tive uma vizinha que ela morou numa casa de aluguel 16 anos. E ela saiu e quando eu conversei com ela, eu disse, nossa, você ficou tanto tempo lá, aquela casa realmente é só para aluguel, o proprietário tem outros bens, inclusive com essa finalidade de alugar, e ela disse assim para mim, ele pediu porque ele ficou com medo enganchei, de eu dar entrada com uso capião. E aí a pergunta que não quer calar, porque muita gente acha, né, que se ficar muito tempo no imóvel alugado, pode sim entrar com pedido de uso capião. Isso procede? Porque tem um contrato de locação ali. É provado que a pessoa estava pagando o aluguel. Ah, não fiz um contrato de locação. Faça. Mas se eu não fiz, tem outras formas de comprovar. A pessoa depositando dinheiro na sua conta todo mês. Os vizinhos. Os vizinhos, mas não, ela não depositava o dinheiro, eu não tenho como comprovar como extrato bancário. Então, se ela te dá um dinheiro, faça um recibo. Né? Também não dê sorte ao azar, né? Então, faça um contrato de locação para que isso não ocorra. Você prove que você tinha alugado aquela casa. E o dono também não abandonou, né? O dono está lá presente. Muitas vezes passa para ver, a casa teve um problema, vem cá, e o proprietário vai lá para ajudar a resolver. Então, tudo isso, na verdade, serve como prova que não tem como usucapi. Não houve abandono. Gente, como é bom aprender, viu? Fazendo as pesquisas eu aprendo muito e com os especialistas aqui mais ainda, tenho certeza que vocês também. Então vai curtindo aí, compartilha. O nosso Direito ao Ponto de hoje chegou ao final, mas a semana que vem tem mais e a gente vai falar de herança. Quero agradecer a Pro mais uma vez pela disponibilidade em vir aqui. Eu que agradeço a confiança e o convite. Pode me chamar de novo que eu tô aqui. Opa, ela vem sim, gente. Fiquem com Deus e até o próximo Direito ao Ponto.